O ano era 1929. Um ano que começou com promessas e esperanças, mas que terminaria em desespero e ruína. A América estava por cima da carne seca, uma terra de prosperidade e oportunidades ilimitadas. As ruas estavam cheias de vida e o otimismo era palpável. O mercado de ações, um farol dessa nova riqueza, subia a alturas vertiginosas. Investidores de todas as classes sociais estavam ansiosos para participar da bonança. Mas em um dia fresco de outono, a música parou. O que parecia ser um sonho americano estava prestes a se transformar em um pesadelo. 29 de outubro de 1929 ficaria para sempre gravado na memória da nação como a Terça-feira Negra. Um dia que mudaria o curso da história. Neste dia, o mercado de ações quebrou, dando início ao período mais sombrio da história econômica americana, a Grande Depressão. A confiança foi destruída em um instante. O crash de 1929 não foi apenas uma crise financeira, foi um terremoto social. As pessoas estavam em choque, incapazes de compreender a magnitude do desastre. Seus tremores secundários reverberaram por todo o mundo, deixando milhões de pessoas desempregadas, sem teto e famintas. As filas de pão se tornaram uma visão comum. Os sonhos de uma geração foram destruídos, enterrados sob os escombros de um mercado em colapso. Casas foram perdidas, e famílias foram desfeitas. Foi um lembrete severo de que mesmo na terra das oportunidades, a prosperidade pode ser passageira, e a busca pela riqueza traz riscos inerentes. A volatilidade do mercado se tornou uma lição amarga. Os eventos daquele fatídico outubro foram a culminação de anos de especulação imprudente, empréstimos desenfreados e uma ilusão coletiva de prosperidade sem fim. A bolha finalmente estourou. Entender os fatores que levaram ao crash e as lições aprendidas com suas consequências é crucial para evitar que a história se repita. Economistas e historiadores ainda estudam esses eventos para prevenir futuros desastres. A Grande Depressão serve como um alerta severo do passado, um lembrete de que a estabilidade econômica é um equilíbrio delicado, que deve ser cuidadosamente mantido. A vigilância constante é necessária. Ao mergulharmos na história deste período tumultuado, devemos nos perguntar: realmente aprendemos as lições de 1929? Ou estamos condenados a repetir os erros do passado? A história tem uma maneira de se repetir se não prestarmos atenção. A década de 1920, muitas vezes romantizada como os loucos anos 20, foi uma época de crescimento econômico e mudança social sem precedentes na América. As cidades estavam em expansão e a vida urbana estava em plena transformação. Os horrores da Primeira Guerra Mundial alimentaram um desejo coletivo por prazer e prosperidade. As pessoas queriam esquecer a dor e o sofrimento, buscando novas formas de entretenimento e alegria. O jazz enchia o ar, os vestidos flapper desafiavam as normas sociais e novas tecnologias, como o automóvel e o rádio, transformavam a vida cotidiana. A música e a moda tornaram-se símbolos de uma nova era de liberdade e expressão. O poderio industrial da América, impulsionado pela produção em tempo de guerra, havia levado a nação à vanguarda da economia global. As fábricas estavam a todo vapor produzindo bens em uma escala nunca antes vista. As técnicas de produção em massa, pioneiras de Henry Ford, tornaram os bens de consumo mais acessíveis, alimentando um surto nos gastos do consumidor. Produtos que antes eram luxos tornaram-se itens comuns nos lares americanos. A ascensão da publicidade alimentou ainda mais esse frenesi consumista, convencendo os americanos de que precisavam dos aparelhos e dispositivos mais recentes. As campanhas publicitárias eram criativas e persuasivas, moldando os desejos e aspirações da população. Este período de expansão econômica levou a um aumento dramático na riqueza. Mas a prosperidade não foi distribuída de forma equitativa. Enquanto alguns desfrutavam de festas luxuosas e bens extravagantes, outros mal conseguiam sobreviver. O fosso entre ricos e pobres aumentou, com alguns poucos acumulando vastas fortunas enquanto muitos lutavam para sobreviver.
A desigualdade era visível nas ruas, onde a opulência contrastava com a pobreza extrema. Essa distribuição desigual de riqueza semeou as sementes da instabilidade que mais tarde contribuiriam para o crash. A economia parecia próspera na superfície, mas havia fissuras profundas que ameaçavam a estabilidade a longo prazo. O mercado de ações, antes domínio de financistas e ricos, tornou-se cada vez mais acessível ao americano médio. Pessoas comuns começaram a investir, atraídas pela promessa de riqueza rápida e fácil. Novos veículos de investimento, como a compra de margem, permitiam que os investidores comprassem ações com dinheiro emprestado, amplificando os lucros potenciais, mas também aumentando os riscos. A especulação desenfreada criou uma bolha econômica perigosa. O fascínio pela riqueza rápida atraiu milhões para o mercado, muitos com pouco conhecimento das complexidades do investimento. A euforia coletiva mascarava os perigos iminentes, preparando o terreno para uma queda devastadora. À medida que a década de 1920 avançava, o mercado de ações se transformava em um frenesi especulativo. O otimismo desenfreado e a crença na prosperidade contínua alimentavam uma corrida desenfreada por ações. Impulsionados pelo crédito fácil e pela crença de que os bons tempos durariam para sempre, os investidores investiram dinheiro no mercado, elevando os preços a níveis insustentáveis. A facilidade de obter empréstimos incentivava até mesmo os mais cautelosos a se aventurarem no mercado. As ações se desligaram de seu valor subjacente, com empresas negociando a múltiplos exorbitantes com base em pouco mais do que hype e especulação. A desconexão entre o valor real das empresas e seus preços de mercado se tornava cada vez mais evidente. O sentimento predominante era de euforia irracional. Comprar agora, pensar depois, se tornou o mantra do dia, à medida que os investidores ignoravam as medidas tradicionais de valor e perseguiam as ações mais populares. A mentalidade de rebanho dominava, com todos querendo uma fatia do bolo. A mídia, ansiosa para capitalizar a euforia, alimentou o frenesi com relatórios brilhantes de lucros crescentes e histórias de milionários da noite para o dia. As manchetes sensacionalistas e as histórias de sucesso instantâneo criavam uma ilusão de riqueza fácil. Essa bolha especulativa foi ainda mais inflada pela prática da compra de margem. A possibilidade de comprar ações com dinheiro emprestado parecia uma oportunidade irresistível para muitos. Os investidores podiam comprar ações com apenas 10% de entrada, tomando emprestado os 90% restantes de seus corretores. Essa prática permitia que pessoas com pouco capital investissem grandes somas, aumentando o risco de forma exponencial. Essa alavancagem aumentava os ganhos potenciais, mas também expunha os investidores a perdas devastadoras se o mercado virasse para baixo. A volatilidade do mercado se tornava uma espada de dois gumes, pronta para cortar profundamente. Como os preços das ações continuaram sua ascensão implacável, uma sensação de invencibilidade tomou conta de Wall Street. A confiança cega no mercado fazia com que muitos ignorassem os sinais de alerta. Os avisos de economistas e especialistas financeiros foram descartados como devaneios de pessimistas que não entendiam a nova dinâmica do mercado. As vozes da razão eram abafadas pelo clamor da ganância. A festa em Wall Street continuou, alheia às nuvens de tempestade que se acumulavam no horizonte. A ilusão de prosperidade parecia inabalável, mas a realidade estava prestes a dar um golpe devastador. Sob a superfície da economia em expansão, rachaduras começaram a aparecer nos alicerces da prosperidade. A produção industrial desacelerou, os preços agrícolas despencaram e os gastos do consumidor, sobrecarregados pelo aumento da dívida, começaram a vacilar. Esses sinais de alerta, no entanto, foram amplamente ignorados ou descartados como soluços temporários em uma economia em crescimento. Em março de 1929,
O Federal Reserve, preocupado com a rápida expansão do crédito e o frenesi especulativo no mercado de ações, aumentou as taxas de juros na tentativa de conter a especulação. Essa medida, embora tivesse a intenção de esfriar o mercado superaquecido, teve a consequência não intencional de tornar mais caro o empréstimo de dinheiro, diminuindo ainda mais a atividade econômica. Apesar desses sinais de alerta, o mercado em alta avançou, alimentado por uma ilusão coletiva de que as leis da economia não se aplicavam mais. A crença de que os preços das ações poderiam subir indefinidamente, dissociados da realidade da economia subjacente, tornou-se profundamente enraizada na mente dos investidores. À medida que o verão de 1929 se aproximava, as rachaduras na fachada se tornavam mais difíceis de ignorar. Os lucros corporativos começaram a cair e vários bancos de alto perfil faliram, enviando tremores pelo sistema financeiro. No entanto, a festa em Wall Street continuou, alimentada por uma mistura inebriante de negação e uma esperança desesperada de que os bons tempos nunca acabariam.